Em nosso estudo de hoje, a lição 4 do livro Rumo Certo tem por título Provas da Virtude. A riqueza material é chamada na Terra a provas características. Quando se não associa ao trabalho e ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. A virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. O que será do ignorante sem um professor que o instrua? Do enfermo sem alguém que o assista com o remédio necessário? Do cego sem guia? Da criança absolutamente desvalida de apoio com que se lhe dê orientação? Se já te equilibraste do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto por cima dos próprios ombros, compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhe o reajuste em base de simpatia e cooperação. Recorda que Deus a ninguém desampara, e semelhante princípio começa a patentear-se nos departamentos mais simples da natureza. A roseira é um emaranhado de espinhos, ornamentado de flores. Não existe diamante autêntico que não haja sido carvão. Se tens a posse da virtude que te assegura paz e conhecimento, não fujas de socorrer aqueles que sabes em duros problemas da conquista do próprio equilíbrio e sustentação. Para isso não é preciso lhes adote os conflitos e desajustes tanto quanto o médico. Para ajudar não necessita estirar com o doente no mesmo leito. Basta te disponhas a auxiliar com bondade e entendimento. Compreender no bom sentido é ver para abençoar, aliviar, amparar, construir ou reconstruir. E se dúvidas te surgirem na alma sempre que te decidas a servir, lembra-te de Jesus quando, por outras palavras, nos afirmou convincente: de mim mesmo não vim ao mundo para curar os sãos. A gente vai ter esse estudo sempre na doutrina espírita. De um lado, as virtudes, de outro, os vícios. De um lado, a humildade, do outro, orgulho, egoísmo, vaidade. E vai poder estar fazendo essas comparações e o ideal, fazendo a comparação com a gente também, fazendo um autoestudo, um autoconhecimento. Quando a gente vai estudar as virtudes, eu me lembro que no Livro dos Espíritos está mais ou menos assim. Existe a virtude todas as vezes em que a gente resiste ao arrastamento do mal. A virtude, ela vem com a caridade. Agora, a mais meritória mesmo, a maior virtude está o quê? Na caridade mais desinteressada possível. Então, aquele jargão, fora da caridade não há salvação, e a caridade mais desinteressada é o que eles chamam de virtude. A gente vem para cá, para a Terra, para desenvolver essas virtudes. Por isso que a gente não consegue evoluir quando está isolado, sozinho. Aliás, quando a gente se isola, na verdade, você se embrutece. É igual aquele músculo que você deixa de usar e que vai estiolando, daqui a pouco pode até romper e trazer problemas para você. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre recorrendo à imagem de Jesus e ao exemplo do Cristo, quando ele, todo santo dia, ele tinha um momento de isolamento. E o que era esse momento de isolamento? Ele se entregava às orações. Jesus se entregava às orações, fazia sintonia com o Pai, fazia sintonia com outros mestres também, igual a ele. Então, olha bem, o que fica para a gente aqui nesse ponto? O Emmanuel vem falar para a gente num capítulo que trata das virtudes, que o nome do capítulo é Provas da Virtude. Ele vem dizer para a gente, ó, a riqueza material aqui na Terra, ela é chamada para algumas provas. Se você tem o recurso material na mão, você tem provas pela frente. E quando essa prova não diz respeito a trabalho, progresso, educação ou beneficência, você está jogando fora, usando dinheiro só na condição da avareza. Isso é para a gente refletir bastante, essa frase aqui do Emmanuel, né? Então, eu estou utilizando meus recursos para gerar trabalho ou para me dedicar a um determinado trabalho também. Ao progresso meu e ao progresso de quem está comigo.
a minha educação, até porque tudo que eu trouxer para minha mente, esse é o meu verdadeiro patrimônio. Quando eu for embora daqui, eu vou levar o que eu aprendi comigo. Ou a beneficência, a diferença que você está fazendo na vida das pessoas. A gente vai precisar, em alguns momentos, sim, de lazer. Vai precisar de momentos também de descanso. Então, a gente não está proibido, dentro dessa coisa do trabalho, de fazer uma viagem com família. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se entregar ao costume de achar que tudo tem que ser moleza o tempo todo e a gente acaba não trabalhando e não fazendo nada e jogando fora oportunidades de crescimento que a gente vai lamentar profundamente quando a gente voltar para o outro lado da vida e ver que poderia ter conquistado mais coisas, que abrisse mais portas e, no entanto, as portas continuam fechadas porque a gente não buscou esse trabalho de evolução. Mas ele vem falando para a gente que a virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. E esses testes vão estar sempre no contato com alguém agora. Você percebe que o texto vem guiando para esse lado. Porque eu só vou desenvolver a virtude com a caridade. E não existe caridade com uma pessoa só. Então ele vem falar, o ignorante sem um professor, o que seria dele? O enfermo sem alguém que dê remédio, cego sem guia, criança sem apoio. E ele chama a nossa atenção. Se você já tem um pouquinho de equilíbrio, do ponto de vista tanto do sentimento como do raciocínio, ele vem falar para a gente, compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a iminência espiritual. Tenha paciência, não é para a gente se isolar deles, não. Mas vai ter momentos que a gente vai ser agredido, vai ter momentos que a gente vai ser perseguido até também, criticado. E aí Jesus fala, né? Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por meu nome. Não tem problema. O que acontece? Meu coração está em paz. Ele me perseguiu, caluniou. Eu não guardei mágoa contra aquela pessoa e continuo fazendo o meu trabalho, continuo para frente, para o alto sempre, porque luz, quando se acende, a gente não pode deixar a luz apagar. A gente tem que levar a luz adiante o tempo todo. E ele vem falar para a gente, recorda que a Deus ninguém desampara, Deus não desampara ninguém. E é o semelhante princípio que a gente vai começar a fazer também com a gente. Ele vem usar aqui alguns exemplos para a gente estar sempre lembrando, né? A roseira, na verdade, ela é um emaranhado de espinhos que está ornamentada de rosa. A rosa aparece pela beleza, mas se você colocar a mão, ele tem muito de espinho. Ele fala para a gente também que o diamante, né, que vem do carbono também, aliás, o diamante é carbono puro, né? Isso aqui submetido a temperaturas enormes no centro da Terra. Ele um dia foi carvão, e que nós vamos nos transformando com o tempo e com o trabalho quando a gente consegue entender esses conceitos da virtude. Então ele vem falar para a gente, olha, se tens a posse da virtude que te assegura paz e conhecimento, não fuja de socorrer as pessoas que a gente sabe que tem condição da gente chegar nelas. Tem condição da gente chegar nelas. Tem um desafio aí muito grande para a gente também, porque tem situações que às vezes você tem parentes, pessoas queridas, que elas estão totalmente fechadas à tua forma de ver, à tua convicção religiosa, por exemplo. Sabe, deve acontecer igual acontece comigo, acontece com muitos. Ah, você é espírita? Não serve não, só serve se for da mesma religião que eu. Então ali a minha ajuda vai se limitar ao quê? A fazer a minha oração e lembrar também da passagem do Evangelho. Falou assim, você vai chegar numa casa e fala que a paz esteja presente nesse lar. Se aquela casa não for digna dessa paz, ou se não quiser aquela paz, ele usa um termo lá, né, de você limpar a poeira das sandálias. E o que seria isso? É você não guardar mágoa, não guardar nada, segue em frente, continua trabalhando e continua até inclusive zelando para que aquele grupo, aquela família possa estar evoluindo. Mas a gente precisa colocar a nossa energia à disposição das pessoas. A gente chama dessa maneira, até encerrando o nosso estudo, porque a gente vai conhecer centenas de milhares de pessoas que se contentam com acordar, ir ao trabalho, ter o seu sustento, ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família
e não se permitir dar nem o primeiro passo para conhecer essas virtudes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.